noite, bem-vindos a mais um Giro Sindical. Eu sou a economista Renata Belzunces e o Giro Sindical é uma parceria entre o DIES e o SINDIC-CT. DIES é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDIC-CT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Esse Giro Sindical vai ao ar no dia 17 de abril. 17 de abril é o Dia Mundial de Luta pela Terra. Nesse dia, em 1996, a polícia do então governador Almir Gabriel, do PSDB, assassinou 21 trabalhadores rurais. Desde então, esse é um dia para nunca mais ser esquecido, e todo mês de abril, o MST marca a data, promovendo as suas jornadas de luta, o já muito conhecido de muitos de vocês, o Abril Vermelho, e várias outras ações que estão envolvidas nesta memória dos lutadores brasileiros. A nossa convidada é a coordenadora nacional, é parte da coordenação nacional do MST, é também pedagoga e doutora em ciências sociais, Kelly Maforte. Obrigada, Renata, é um prazer estar aqui em nome do Movimento Sem Terra, e eu também gostaria de estender esse abraço e saudação a toda a sua audiência. Kelly, o MST foi fundado em 1984 como um movimento para a realização da reforma agrária, considerada indispensável para diminuir as desigualdades do país e, em especial, as desigualdades gritantes que a gente tem no campo. A pergunta é: qual a necessidade da reforma agrária no Brasil de hoje? E quais os desafios para que ela seja feita da maneira como o MST a defende? Nós entendemos que uma reforma agrária do tipo clássica, aquela até que já foi replicada em outros países, que poderia fazer parte do desenvolvimento capitalista, ela não cabe muito na história, né, do Brasil, porque aqui as elites optaram por outro caminho do desenvolvimento no campo, que é extremamente concentrador de terras de riquezas e que perpetuou o latifúndio, seja com o impulso, né, da Revolução Verde, né, ali dos anos 60, com a ditadura militar, civil-militar, mas também dos anos 90 para cá, com o ascenso do agronegócio. Então, não se tem por aqui notícias de uma democratização efetiva e mudança na estrutura fundiária. E o que tem de assentamentos de reforma agrária, né, que é fruto de muita luta, muito conflito, resultante do protagonismo dos movimentos populares, entre eles o Movimento Sem Terra. Então, a gente tem hoje, Renata, 10% do território nacional sob um enorme guarda-chuva da reforma agrária, cerca de 1 milhão de famílias assentadas ou de regularização fundiária de pequeno porte, a maioria na região norte do país, na região amazônica, né? Mas nós temos uma demanda muito forte por reforma agrária do nosso país. A gente tem uma grande quantidade de terras públicas que poderiam ser repassadas, né, para pessoas que quisessem trabalhar na terra, e a necessidade maior da reforma agrária hoje, né, por isso que o Movimento Sem Terra defende uma reforma agrária popular. A gente não tem ilusão de reforma agrária do tipo clássica como projeto de desenvolvimento capitalista, mas a reforma agrária popular é essa dos povos, da luta concreta, e a gente defende isso não só por uma questão de justiça social, né, de terra para quem quer trabalhar nela, mas também por uma questão de proteção à produção de alimentos, porque essa lógica, né, do avanço das commodities agrícolas e minerais, ela é extremamente nociva para a soberania alimentar do povo brasileiro, então, para quem vive nas cidades, inclusive, e também porque nós precisamos reequilibrar a nossa relação com a natureza. Então, tem um sentido na reforma agrária popular defendida pelo MST, que é um sentido completamente ecológico, ambiental, né? Nós sabemos que preservação ambiental só tem sentido se tiver povo, não tem lugar preservado que não tenha comunidades, povos indígenas, quilombolas, de trabalhadores, né, sem terra, enfim. Então, essas comunidades e seus modos de vida, elas são fundamentais para que a gente possa ter um equilíbrio, né, em relação à nossa biodiversidade. Então, digamos, tem uma função, né, ambiental bastante presente nas questões agrárias, e isso dá uma atualidade enorme para que a gente possa lutar pela reforma agrária popular. Nos últimos 10 anos, o conflito por terra no Brasil aumentou demais. Em 2011, a gente teve o registro de 818 conflitos
envolvendo o tema terra. Já em 2020, a gente salta para 1.576. Os assassinatos persistem. Embora a gente não tenha tido nos últimos anos algo tão violento como o assassinato de 21 trabalhadores, como o massacre de Eldorado dos Carajás, nós temos uma média de 38 trabalhadores por ano, nos últimos 10 anos. Por que a luta no campo, Kelly, ela é tão violenta? Amanhã, no dia 18 de abril, vai acontecer o lançamento do relatório Conflitos no Campo Brasil, esse que é um trabalho muitíssimo importante, feito pela Comissão Pastoral da Terra, né, e vários pesquisadores e pesquisadoras envolvidos. E nesse relatório, a chamada, né, para a divulgação deste relatório dá conta de que em 2021 nós tivemos 35 assassinatos no campo brasileiro. Isso representa um aumento de 95% em relação ao ano anterior. Não tem como a gente não lembrar aqui do assassinato de uma criança de 9 anos, filha de um trabalhador rural e um militante sindicalista, né, que foi perseguido, e essa criança foi arrancada de debaixo da sua cama e foi assassinada brutalmente. Situações como essa, elas ocorrem porque nós temos um governo extremamente genocida. Ele é coautor no disparo e no apertar desse gatilho, porque ele incita a violência contra os trabalhadores e trabalhadoras de uma maneira absurda. Infelizmente, a gente também está tendo uma outra situação em relação aos assentamentos, às áreas já conquistadas, que é uma enorme pressão por parte do agronegócio. Não somos somente nós do MST que estamos sofrendo isso, mas também as comunidades indígenas em especial. Temas como, por exemplo, né, invasão de terras indígenas, a questão da pressão por mineração via projetos, né, de lei, mas além disso não precisa de projeto nenhum não, né, eles já estão entrando nessas terras indígenas, nas terras de reforma agrária, de reserva legal, estão extraindo madeira, é uma pressão assim absurda. E também tem investido muito na questão da cooptação, que gera muita violência entre os próprios trabalhadores, porque você tem uma tentativa muito grande do governo, né, e do agronegócio em dividir as comunidades, em dividir o movimento indígena, o movimento quilombola, o sem terra. No caso nosso da reforma agrária, isso tem sido feito através de um programa que se chama Titula Brasil, que é o programa da violência. O presidente Bolsonaro, que queria matar o MST na campanha política, agora anda zanzando em assentamentos, diz que está distribuindo o título da terra. Bondade não é. O que está acontecendo ali é justamente uma tentativa de privatização da reforma agrária e retrocesso nesses territórios já conquistados. Então, não é só que este governo atual não está fazendo reforma agrária, não está demarcando terra indígena, não está reconhecendo o território quilombola. Ele está pressionando para que esses territórios deixem de existir. E com isso, para que a classe trabalhadora como um todo entenda que essa fórmula se organiza, luta e conquista, ela deixe de existir. A gente volta já já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe a militante do MST, Kelly Maforte. O país tem enfrentado uma forte inflação desde 2020 e um dos grupos que se destaca nessa alta de preços é o grupo dos alimentos. Os alimentos estão cada vez mais caros para o bolso das famílias, e em especial as mais pobres, que gastam toda a sua renda em comida e aluguel, praticamente. O campo brasileiro, ele tem hoje condições de produzir alimentos mais baratos para toda a nossa população? E se tem, por que na avaliação do movimento isso não é feito? Quem produz comida no Brasil
é a agricultura familiar e camponesa. Segundo o Censo Agropecuário, 70% de tudo que é produzido de comida no Brasil vem da agricultura familiar, que tem poucos recursos, Plano Safra nunca apoia, nós não tivemos direito ao auxílio emergencial, a lei Assis de Carvalho, né, que prometia aí um auxílio, né, para agricultores familiares, não aconteceu, né, assim, foi derrubado o veto, mas o governo não paga, enfim. Como a agricultura familiar produz a maior parte do alimento, por que a gente está tendo tanta dificuldade de ter acesso à comida? Porque o agronegócio, ele controla a indústria de alimentos. Esses agricultores familiares, eles não controlam o comércio. Então, esta indústria dos alimentos controlados pelo agronegócio, ela acaba sendo responsável, né, por uma aquisição, uma compra dessa alimentação com um baixo preço, pelo agronegócio, né, aos agricultores, e o agronegócio, essa indústria dos alimentos, acaba especulando com a comida. Então, eles pegam essa comida que eles não produzem, passa pela industrialização, isso vai para fora do país, eles recebem em dólar e deixam para nós uma inflação galopante. Então, com isso, a gente diz assim, ó, comida hoje é uma esfera extremamente financeirizada, e tem muita gente ganhando com a fome. Por isso que o MST, ele afirma, o agronegócio produz a fome. Não é só uma questão de convivência ou de modelos que poderiam se conciliar, não. O agronegócio hoje, ele produz a fome porque ele se enriquece com a alta no preço dos alimentos. Além disso, a gente está vendo um aumento muito grande, né, de consumo de ultraprocessados pela população. E esta comida, que é um não alimento, não é uma comida, ela acaba sendo ingerida porque ela é uma comida que tem muito, né, subsídios por parte do Estado, e a população, na hora que aperta, acaba indo para linguiça, para coisas, né, mais baratas, em busca de alguma proteína, né, e com isso a gente vai se adoecendo. Então, o resultado, né, dessa alta do preço dos alimentos, a gente vai sentir na saúde daqui a alguns meses, né, porque é uma comida cheia de sódios, cheia de açúcar, que agrava problemas de saúde. Isso sem falar nos agrotóxicos e transgênicos, que aí libera um monte de outros problemas, problemas bem graves, como o aumento de câncer, né? O Movimento Sem Terra defende muito uma comida de verdade, uma comida que nos fortaleça, que nos encha de imunidade, que nos deixe, né, de fato, sustentados, mas também felizes para conseguir, né, encarar aí todas essas mazelas do dia a dia. Para isso tem que ter política pública, né? Então o governo destruiu a política do PAA, né, o Programa de Aquisição de Alimentos, que era uma política extremamente importante, que compra a preço justo comida da agricultura familiar, e distribui essa comida para quem necessita estar em vulnerabilidade nas cidades. Ele destruiu essa política. Então, o PA era o que a gente mais precisava na pandemia e em crise alimentar como a gente está tendo no país. E o PA foi substituído por quê? Pelo quê? Por ações de solidariedade, né? Impulsionadas pelo Movimento Sem Terra, a sociedade ajudou, né? Então, o Movimento Sem Terra não parou, né? Desde o início da pandemia, estamos em várias ações de solidariedade, só que a gente também tem limites, né, para poder fazer isso. Então, tem que ter uma política geral de respeito e direito a esse direito ao acesso à alimentação, e também quase um zoneamento nacional para proteger as áreas camponesas e quilombolas, para que elas não sejam pressionadas a produzir commodities, soja, etc. Essas áreas têm que ser áreas de produção de comida e tem que ter política pública para isso. A gente vai aprendendo que existem diversas formas de fazer agricultura, e alguns termos têm chegado, têm atingido parcelas cada vez maior da população. Então, eu vou falar aqui alguns desses termos e pedir a sua ajuda para que a gente possa entendê-los. Quais são as diferenças entre a agroecologia, a produção orgânica e o agronegócio? São diferenças bem profundas, né? A agroecologia, ela é esse reequilíbrio na relação ser humano-natureza e entende que o ser humano é parte da natureza, nós não estamos acima dela, né? Então, por isso que a lida no campo, ela tem que levar em consideração essas várias dimensões, né, da fertilidade no solo, né, porque tem uma grande pesquisadora, né, que faleceu bem no início da pandemia, Ana Primavesi,
ela dizia para nós assim, bom, para ter um alimento sadio, a gente precisa de um solo sadio, né? Então, tem uma dimensão bastante importante nisso. Só que além, né, deste fator, a gente tem uma questão do o quanto que solos férteis são fundamentais para reter dióxido de carbono. Então, quando a gente vê a história do colapso climático, a gente vê que parte disso tem a ver com fertilidade no solo. Então, a gente precisa de florestas em pé, a gente precisa de florestas manejadas, precisa dessa fertilidade, para ter uma comida boa, mas também para frear esse problema das emissões do dióxido de carbono, né? Então, o outro aspecto é a gente ter uma produção de alimentos que possa também revelar relações sociais saudáveis, né? Então, por isso que a gente fala que a agroecologia, ela tem a ver com produzir uma comida boa, diversa, que nos alimente, não nos mate, mas também que ela seja resultante de relações sociais, sem machismo, sem racismo, sem LGBTQIA+ fobia, sem nenhuma forma de preconceito, né? Então, este conceito mais alargado, né, de produção no campo, é a agroecologia, que é defendida pelos movimentos populares, pela Via Campesina, né, que é uma articulação internacional de camponeses e camponesas que o MST faz parte, né, e ele se associa, né, muito a um conceito também de soberania alimentar, que é esse direito, né, soberano dos povos, né, em produzir os seus alimentos, em discutir, em debater estratégias, e que tem a ver com a soberania popular, né, que é algo extremamente importante. Então, o Brasil, com o campo que a gente tem, com a riqueza, né, dos bens naturais que a gente dispõe, a gente não pode ter um povo passando fome. Alguma coisa está muito errada do ponto de vista do ordenamento da política de Estado, né? Então, um país ele tem que se preocupar com o seu povo em primeiro lugar. E como a gente tem 85% do povo brasileiro vivendo nas cidades, 15% só no campo, a gente precisa se interessar muito, né, sobre o que acontece no campo, porque esse campo deveria nos alimentar, nos fortalecer e também ajudar na questão ambiental. E a gente vê justamente o contrário, a gente tem um avanço do agronegócio, da mineração. Então, a agroecologia, ela se colide com a concepção de agronegócio. Em relação à agricultura orgânica, ela tem uma dimensão bastante importante, porque daí tem todo a ver também com esses princípios, né, de fazer frente aos agrotóxicos, transgênicos, etc. No entanto, não necessariamente os defensores da agricultura orgânica, eles são defensores desta terra repartida, dividida, né, desses territórios camponeses. Então, a agroecologia, ela é um conceito um pouco mais alargado, porque, além desses fatores, né, ligados a essa comida sem veneno, sem transgênico, etc., ela também prescinde a questão do território, terra e território para os camponeses, para a reforma agrária, para os indígenas, quilombolas, né? Então, digamos, ela tem uma função, né, um pouco maior do ponto de vista desse embate ao latifúndio, ao agronegócio, essa concepção que é tão destruidora da vida, né? Então, eu queria ainda somar mais um outro conceito, que é o de agrofloresta, que está dentro da agroecologia também, mas é algo que cada vez mais tem sido praticado pelos movimentos populares e que é extremamente importante, porque a agrofloresta, ela é uma combinação entre a produção de alimentos, né, de frutas, verduras, legumes, mas também, junto com isso, a gente plantar árvores, né, junto, né, quase nos mesmos canteiros, nos mesmos espaços, e ao mesmo tempo aprender a manejar essas árvores, alimentar o solo. As agroflorestas hoje, elas são, assim, uma experiência bastante importante para a gente poder enfrentar tanto a questão agrária, concentração, e o tema ambiental. A maioria do nosso público, com certeza, é das cidades, Kelly, e com certeza está aprendendo muito com você também. A gente vai fazer um intervalinho e o Giro Sindical volta já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe, já para o seu último bloco, a militante do MST, Kelly Maforte, ela que também participa da coordenação nacional do movimento, é pedagoga e doutora em ciências sociais. Kelly, o governo Bolsonaro tem uma fala, muitas vezes, e mais do que uma fala, tem uma ação que ataca e criminaliza trabalhadores do campo e da cidade.
Você também já mencionou outros públicos, outras populações que estão na mira do governo, como a população quilombola e, em especial, mais recentemente, a indígena. A ascensão desse sujeito ao governo do Brasil colocou desafios para a atuação do MST? Vocês tiveram que modificar a forma de atuar considerando essa mudança de quem nos preside? É um governo que declaradamente, né, assim, é, é, incentiva que os sem terra sejam tratados na bala. No entanto, né, assim, o governo Bolsonaro, ele não fez tudo, né, que ele queria, o que ele pretendia, o que anunciou. Isso porque nós ainda temos muita força na sociedade, né? A sociedade, ela defende os movimentos populares, lógico que existe muito preconceito, mas onde chega, né, as ações concretas do MST, as pessoas veem o que, que é uma comunidade, né, sem terra, esse preconceito, ele rapidamente se desfaz, as pessoas passam a ser defensoras, né, rapidamente aqui contar uma história, né? Nós tivemos uma ação de solidariedade muito recentemente, nessa semana mesmo, que a gente está no meio da jornada, né, da reforma agrária popular, e a gente teve uma ação de solidariedade no município de Jardinópolis, e tinha uma senhora que estava super feliz, né, ali com uma abóbora grande que ela tinha ganhado, tá, mas ela estava uma felicidade muito grande. E aí um companheiro nosso, professor, foi lá conversar com ela, tal, né, tentar entender como é que receita que ela ia fazer com a abóbora. Ela falou, eu vou fazer de qualquer jeito. O mais importante é que eu recebi essa comida, né, e essa cesta, e ontem eu estava umedecendo papelão com água para conseguir, né, colocar alguma coisa para dentro e disfarçar a fome. É nesse nível, né? É nesse nível de situação que a gente está enfrentando no Brasil. E aí uma senhora como essa não vai defender o MST com unhas e dentes, né? Então nós temos, assim, digamos, uma certa reserva, né, na sociedade de defesa popular, que é o que mais nos interessa. É verdade que tem projetos, né, de tornar terroristas movimentos sociais que estão tramitando no Congresso, mas ali também a gente está conseguindo derrotar e bloquear muita coisa, né? O Movimento Sem Terra também tem uma forte articulação internacional, então sempre quando a gente está diante de uma situação de violação, a gente faz, né, enfim, toda uma mobilização. A gente teve agora a suspensão dos despejos na pandemia, foi prorrogada, né, uma medida ali no Supremo Tribunal Federal por mais 90 dias, foi uma articulação importante, urbanos e rurais, 500 mil pessoas seriam despejadas se isso não fosse prorrogado, né, a DPF 828 no Supremo Tribunal Federal. Por enquanto, os movimentos conseguem existir, conseguem fazer a sua luta, mas essa voz, ela está sob ameaça, né, então nós precisamos estar muito atentos e não podemos dormir no ponto, né? As eleições hoje têm uma característica de disputa de classe, elas são fundamentais para o futuro da democracia, e é muito importante que a gente se engaje concretamente nesse processo de politização das eleições. Estamos aí todo numa ação que o Movimento Sem Terra está ajudando a fazer, que é da formação dos comitês populares, para fazer ações de trabalho de base, de formação de base. Então temos que conversar com muita gente, principalmente quem vive nas periferias urbanas do nosso país, para fazer frente a essa criminalização e as tentativas, né, desse governo da morte. Kelly, um dos temas que te interessa e te marca muito como militante e também como uma pesquisadora acadêmica é a questão de gênero. Qual é a agenda de gênero das mulheres sem terra? E sobre os avanços e retrocessos dessa agenda, qual a sua avaliação? Então, nós temos toda uma agenda relacionada ao enfrentamento à violência e que sejam criadas políticas que olhem para essa especificidade do campo, porque atualmente, né, a gente sabe que essas políticas elas são precárias também para as mulheres que vivem em contexto urbano, mas no campo é pior, porque esse caminho, né, que é ofertado, né, de denuncie, diz que 180, para o campo, essa realidade ainda é mais inacessível, né, porque muitas vezes as mulheres estão em localidades mais distantes, né, umas das outras, têm mais dificuldade de fazer essas denúncias, o telefone não pega, né, então a gente tem uma realidade, assim, de falta de cobertura, né, de celulares no campo, que é absurda, uma internet extremamente precária, né, então isso atinge, né, também essa questão de você conseguir fazer a denúncia,
E tem outro problema que é das delegacias especializadas, né? Porque essas delegacias especializadas, elas não estão nos pequenos municípios, né? E onde a gente mais está. Quando a mulher vai fazer a denúncia, ela é sempre desencorajada, né? E sempre, enfim, se questiona, né? Se aquela violência realmente aconteceu, se precisa fazer a denúncia, etc., né? Então, faltam políticas voltadas para o campo, né? Isso no enfrentamento direto. Mas também em relação à prevenção, né? Então, a gente tem uma cultura machista muito presente no campo, né? E também que acaba atingindo os sujeitos de diversidade sexual, né? Então, desde 2014, a gente tem uma organização no Movimento Sem Terra, que é do coletivo LGBT Sem Terra, né? Então, mulheres trans, né, gays, lésbicas, né, que estão na base do movimento social e que sofrem também, né, preconceito. Então, existe toda uma política hoje no movimento, né, para que se enfrente essa violência de gênero, né, que atinge vários sujeitos sociais. E, além disso, durante a pandemia, a gente criou, né, a rede de combate à violência doméstica. Essa rede, ela reúne também profissionais, voluntários, psicólogos, psicólogas, assistente social, médicos, né, advogados, advogadas, que ajudam a atuar em casos concretos, né. E isso tem sido, assim, muito importante, porque a gente tem contado com muita solidariedade de pessoas externas ao movimento, que têm contribuído conosco, e a rede, eu posso dizer com certeza, tem ajudado a salvar vidas, né. Um outro fator, né, também de enfrentamento à violência é a questão da autonomia econômica das mulheres. Então, o movimento, né, enfim, trabalha muito com essa questão da cooperação e o protagonismo das mulheres e dos jovens. Então, a gente sabe que sem renda, as mulheres não conseguem dar esse salto importante em relação à violência, né? Então, por um lado, é acolhida psicológica, né, familiar, etc., mas também uma questão de poder econômico, porque isso é muito importante. Então, a gente vai ver sempre, na frente das nossas cooperativas, associações, né, na comercialização do MST, mulheres, e isso tem uma intencionalidade que é justamente elas terem mais autonomia, estar mais nos espaços de poder, para conseguir enfrentar essa situação machista, misógina que a gente tem na nossa sociedade. No Dia Mundial de Luta pela Terra. Muito obrigada, Kelly Monforte, por a sua presença aqui. É um orgulho, é uma honra muito grande a gente ter podido fazer esse dia com você, que nos cedeu um tempo diante da sua agenda, que é bem atribulada, e mais ainda no meio das jornadas do mês de abril. Eu te agradeço demais. Eu que agradeço, Renata. Um grande abraço para você e a todos, a todas, todos que estão nos acompanhando. Seguimos.